o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Era lá perto do General Osório, no programa de Marinho Santos. Meu amigo Marinho Santos, que está ouvindo nosso programa, aquele abraço. Meu amigo Cláudio Baia, que é aí no Malhado também, aquele abraço. Está ouvindo aí nosso programa. Uma certa tarde, o Barão de Popó chegou no programa Força Livre, ainda era o nome Força Livre. Eu estava operando nesse dia, ele contando a história do velório do Armando Oliveira lá em Salvador. E aí, Elias, Diego, Carlos, está ouvindo aí? Chegou um deficiente visual no velório de Armando Oliveira. E aí, a pessoa que estava guiando esse deficiente botou ele à beira do caixão do Armando Oliveira. E esse rapaz pegou a mão dele, colocou em cima da mão do Armando, que estava lá no caixão, né? E aí, em alto e bom som, muita gente ali no velório, diz que esse deficiente visual falou: e agora, seu Armando, como é que eu vou assistir os jogos? Opa aí, ó, me arrepiei todo. Um deficiente visual, você entendeu? O cara não enxergava. Mas pelos comentários de Armando Oliveira, era como se ele estivesse assistindo o jogo. E aí disse que ele falou: e agora, seu Armando, como é que eu vou assistir o jogo? Rapaz, muita gente chorou, se emocionou. Ô, Júlio, você perceba que realmente eu soube essa história. Realmente, as pessoas que a gente acompanha no rádio, na TV, quando você fica ouvindo todos os dias, a gente fica íntimo, sabia? A gente fica íntimo das pessoas. Quando você assiste um programa de TV todos os dias, um programa de rádio todos os dias, sempre que eu posso, eu ouço a Rádio Globo. A Rádio Globo tinha bons profissionais, não tenho muito ouvido a Rádio Globo, mas tenho ouvido mais a Rádio Sociedade, a Metrópole de Salvador, e a gente se identifica ouvindo o colega falar, aprendendo, entendeu? E aquilo é importante. Ô, Carlos, com relação ao que você falou, a questão estrutural do Mário Pessoa, querido, nós vamos tentar, amanhã, Júlio, vamos tentar um contato com Átila Dócio, que é um engenheiro da prefeitura, é o responsável pelo cumprimento aí do laudo, né, assim que chegar, já tem conhecimento da estrutura física do Colo-Colo, e vai tentar amanhã uma conversa com Átila Dócio e tentar trazer ele segunda ou terça-feira. Como você falou aí, né? Vamos saber da fonte. Ele aqui, e a gente vai buscar todas as informações. Lembrando, já que a gente começou o programa falando de organização, de legalidade e de regulamento, lembrando que normalmente, Júlio, 45 dias antes de iniciar a partida, logo após o arbitral é 60, é feito um diagnóstico pelo perito, no caso, quem cuida de vistoria da FBF, e os laudos devem estar prontos, considerando que os jogos do Colo-Colo e Barcelona, segunda divisão, comecem a partir do dia 15 de maio, precisamente 17, eu estou fazendo análise pelo campeonato anterior, pode ser entregue os laudos até dia 3 de... com 8 dias de antecedência, até 3 de maio, esse laudo, 3 de maio, estão vendo, tá? 13 de maio, 3, os laudos devem estar rigorosamente organizados, preparados e encaminhados para a FBR, para a senhora Thaís. Esse é o procedimento. 45 dias começa a organizar a questão estrutural, organizando. Agora tem que, você falou, Júlio, tem que ser rápido. Se não for rápido, não dá tempo. Mas tem até 8 dias antes de iniciar a partida, vamos considerar dia 17 de maio, tem mais ou menos até dia 3 de maio para apresentar os laudos. Por quê? Porque antes até manda para a FBF, Júlio, mas é um erro ali, é uma cláusula, não sei o quê, então eles devolvem e começam a se organizar. A FBF não está mais aceitando o laudo com ressalvas. Sem ressalva. Ou você faz o negócio correto, ou o time vai ficar sem jogar até consertar o que está precisando. É por isso que eu te falei que 8 dias já tem que estar lá sem ressalva. Pois é, sem ressalva. Porque tem que estar na mão dele 8 dias antes de iniciar a pelada. Porque cópia desses documentos serão enviados para o Ministério Público, que é o Estatuto do Torcedor solicita, Júlio. Lógico. Mas houve uma emenda, um novo decreto em cima da lei do Estatuto do Torcedor,
dizendo que tem a obrigatoriedade de entregar tais documentos, tais laudos ao Ministério Público. Isso tudo, toda essa exigência por conta daquele acidente que aconteceu na Fonte Nova, e a partir daí o Ministério Público começou a pegar no pé das federações para poder vistoriar esses estádios e não deixar estádios mais ou menos, estádios capengas, fazerem parte, abrigarem jogos do futebol profissional, seja de qualquer estado, pode ser Bahia, pode ser Rio, ou o estádio está do jeito que a Federação e o Ministério Público quer, ou então ele não entra. É o que você falou, Júlio, com propriedade. Tem que estar os laudos prontos, concluídos e sem ressalvas. Outra coisa também, Júlio, que você falou, e realmente, supomos que o jogo, o Mário Pessoa não esteja pronto. Pelo regulamento, o mando de campo seria Pituaçu. Mas como o Bahia seria Pituaçu. Já pediu, apesar de que o Bahia pediu para disputar o Baianão. Mas consta no regulamento, né? O Bahia pediu para disputar o Baianão. Para a segunda divisão, dá muito bem para os times mandarem o jogo em Pituaçu. Mas é como você até falou ontem, daqui até lá, ou o estádio de Jequié ou o estádio de Piauí vai estar em condições, só é a direção do Colo-Colo Barcelona. Se entendeu com a FBF. Se entenderem. Porque no artigo lá fala que o mando seria Pituaçu, não outro gramado, né? Mas como o estádio lá vai estar apto, porque passou por vistorias e os laudos vão estar em vigência, pode ser que o Colo-Colo possa mandar seus jogos em Piauí ou Barcelona. A Barcelona já se adiantou, foi para a Feira de Santana por causa do acordo do pastor lá com o Fluminense de Feira, né? E para o pastor lá é até melhor, porque aqui eu acho que ele não tem coragem de vir. Eu quero ver, olha, uma coisa que eu quero ver, eu queria que Marão, apronta esse estádio que eu queria ver se esse pastor vinha para Ilhéus. Ele não vem, eu duvido. O pessoal implica agora com o pastor também, né? Não estou implicando não, só estou dizendo a verdade. Mas por que, Júlio? Tudo que ele quer hoje é que esse estádio não saia. Que é isso? Porque para com isso, Júlio César. Porque ele, como diretor de futebol, ele tem que viver aqui o dia a dia. Porque ele está com medo, qual o problema? Ele deve ser assalariado, pelo time lá, pelo empresário. Entendeu? Qual é melhor para ele? Ficar em Feira de Santana, que é a terra dele, a cidade dele, onde ele canta de carro. Em termos de comodidade, você está certo. Ou ele vir aqui para Ilhéus. Inclusive, o João da Princesa fica perto da igreja dele. Pois é, entendeu? Então você acha que ele quer que o estádio aqui saia? Eu duvido. Ô, Júlio, passa pela cabeça dele. É verdade, mas você veja como é bom a gente dar essas informações. Então, todo mundo está tranquilo, o gramado, essa é minha foto de Carlos, está bem, né? A questão estrutural tem tempo. Então, até no máximo, 8 dias antes, até início de maio, pode ser entregue esse laudo. Até início de maio. Então, Júlio, tem tempo suficiente para fazer, né? Você falou aí em convidar o Átila, interessante, porque é o secretário de obras. Agora, se eu fosse você também, eu incluiria o Hermano, apesar de não estar hoje na Secretaria de Obras, mas Hermano é engenheiro concursado da Prefeitura e conhece muito bem a estrutura do estádio Mário Pessoa. Vai saber até falar melhor do que o Átila, entendeu? O secretário Átila, ele pode falar do estádio em relação ao que vai se fazer, certo? Agora, em termos de conhecimento de estrutura, o Hermano conhece melhor. Pode responder melhor as nossas perguntas, por exemplo, em relação àquela laje. Você sabia que aquelas duas lajes da frente do estádio, aquelas marquises, foram condenadas pelo Corpo de Bombeiros, pelo pessoal da... Em que ano isso? Em que ano? Não, o Danilo Rabal falou aqui no programa. Quem mandou derrubar aquela merda? Danilo Rabal falou. E por que mandou derrubar aquilo? É por isso que tem coisas que eu não vi. Ele falou aqui na minha frente aqui. Falou aqui. Pô, então tá cochilando, velho. É lógico. Derrubar, que condenou que não derrubou, velho. Entendeu? Em 2018, a FBF, Júlio, você sabia, aqui no meio ali, na arquibancada, não tem aqueles degraus? Só poderia ter jogo do Colo-Colo em 2018 depois de colocar os corrimões. Colocaram algum não? Danilo falou sobre isso aqui, que vai ter que, na geral... Não, disseram que só poderia começar o campeonato naquela oportunidade se colocasse. Colocou? Naquela oportunidade não colocaram. Só que já é exigência para esse ano agora. Todo ano. Lá na geral, colocar os degraus intermediários entre os grandões lá da geral, porque
É grandão, um pro outro a passada E é tem um longa. detalhe, viu? Vai ter que colocar um Você sabe que degrau no pode meio. diminuir o número de público também? Vai diminuir. O Mineiro tá cheio de obesos. Aqui eu tenho gente de 2 aqui, ó. Vai diminuir, porque Aí diminui o espaço, né, um Júlio? degrau, ali é o que? Mais ou menos o que? Um degrau de quê? 1 metro de largura? 80. 80. Vai diminuir. Já vai tomar o lugar de 2 bundas ali. Um degrau daquele. Não, acho que é 1 metro, Júlio. É 1 metro. É, você tá certo. Entendeu? 2 bundas. Tamanho do porque seu assento. a medida hoje, segundo a informação, a medida hoje é de 50 centímetros, o lugar de uma pessoa sentar. 50 centímetros. Né? Foi por causa dessa medida nova que o estádio Mário Pessoa perdeu em número de capacidade. Porque aquela geral, ela foi construída para 5.000 pessoas. Fechadinho. E sempre funcionou assim. Depois que mudaram, né, de 30 centímetros, o padrão de medida, para 50, aí o Mário Pessoa caiu, né, para 4.300, o público no geral. Em 2006, quando o Colo-Colo disputava, foi campeão, a geral era 5.000, do lado de cá 2.000. Era 7.000 o público do estádio Mário Pessoa. Aí tiveram aquela ideia de colocar as arquibancadas móveis. Eu me lembro que eu tinha os números da federação daquele ano. O Colo-Colo teve uma média no campeonato todo, juntando todo o público. O Colo-Colo teve uma média naquele ano de 12.000 torcedores por jogo. A média, né? A média. 12.000 por jogo. Porque todo jogo era casa cheia, com aquelas arquibancadas móveis. 2006. 2006. Entendeu? Naquele ano, eu me lembro como hoje, parecendo até que eu tô com o papel aqui da federação na mão. Você sabe quanto o Colo-Colo arrecadou naquele ano como mandante dentro do estádio de Mário Pessoa? 300 mil. 500 mil e 506 mil, alguma coisa assim. Cadê esse dinheiro? Mais de meio milhão. Eu tinha todos esses dados que eu tinha imprimido no site da Foi mais de federação. 30 partidas, não foi, Júlio? Foram 34 partidas. Pô, O Campeonato Baiano antigamente era bem disputado e uma série de jogos. Entendeu? Então, é esse campeonato que tinha que voltar. A fórmula era essa aí, ó. Ô, Júlio, você fala aqui que a gente já botou. Agora tem uma contradição nesse campeonato. Em Você 2006, sabia, 2006, qual? você sabia que, no geral, na classificação geral, o Colo-Colo foi campeão com 68 vitórias, fez 71 pontos? Você sabia que naquele ano a Catuense poderia ser rebaixado, mas ainda estava brigando pelo título? Então foram algumas contradições que aconteceram naquele campeonato que ninguém atentou, entendeu? E você falou, Júlio, essa questão, só lembrando que a gente sempre traz uma palavra à tona, né? O arbitral, você sabia que não dentro do arbitral da reunião, mas pelo estatuto do torcedor, a Federação Baiana de Futebol tem que abrir um link, um e-mail, onde a gente dá sugestão. O torcedor tem o direito de dar sugestão no campeonato. Você já soube de alguma vez, Júlio, que alguma vez mudou alguma coisa? Nunca. Que algum torcedor deu A alguma federação opinião? nunca deu espaço para ninguém opinar. Não, lá no arbitral O não próprio é. dirigente dos clubes não opinam, eles já recebem já o... Pelo menos, quer ver outra coisa? Isso aí você já sabe a questão do regulamento. Tem que ter 18, no mínimo, você tem que apresentar 18 jogadores, né? Até 45 dias, Júlio. Até o quinto dia, desculpa, até o quinto dia útil, antes que antecede o jogo. O primeiro jogo tem que ter 18 jogadores registrados já no BID. Agora, dentro da partida, dentro do campeonato, nos jogos subsequentes, se o jogo for no domingo, você precisa ter registrado na sexta-feira, para poder entrar no sábado. Normalmente entra no sábado no BID. Não, no BID, jogo no domingo... Entra na sexta. Na sexta tem que registrar. Você tem até quarta-feira para dar entrada Não, é na sexta agora, é na sexta. São 2 dias úteis. 2 dias úteis registra na sexta e já no domingo está no BID ou no sábado mesmo. Porque é eletrônico, Júlio, hoje. Inclusive o BID, é o que significa o que é o BID? BID, Boletim Informativo Diário, é eletrônico. A coisa é rápida agora. Não, mas o D é mudo, é boletim informativo diário, acabou. É eletrônico agora, Júlio. Já acrescentaram o E? É BID, Boletim Informativo Diário, eletrônico. Está lá na FBF. Então, Júlio, tem essas questões realmente que a gente discutiu algumas coisas aqui
E a gente, na vez, estava discutindo, foi bom você chamar a atenção, que a gente tem as datas mais ou menos, não é certo, mas são previsíveis. E a gente fica dizendo, por que tem que ter um arbitral? Poderia ter um arbitral, mas o certo é 60 dias. Tem uns prazos de registro de jogadores, tem uns prazos, repare só quando eu disse, se o campeonato, a gente especulando, Júlio, começa logo depois da Série A, que seria 17 de maio, o laudo oficial, sem nenhum tipo de situação, pode ser entregue até dia 3 de maio deste ano. 8 dias apenas antes da partida daquele clube da cidade. E aí é que eu disse que o regulamento falou, se não apresentar, o mando de campo passa a ser o Pituaçu em Salvador. Mas você já falou que o Bahia pediu a prioridade, então o clube tem que apresentar um estado mais próximo de sua cidade. Mas no caso aí, isso aí serve só para os times da primeira divisão. Não, Série B. Não, primeira, Bahia é primeira. O Bahia pediu Série B. Peraí. Serve para a Série B, sim. Mas como se a Série B vai começar... Mas a prioridade... Sim, mas não sei, a prioridade... Esse regulamento que é o Pituaçu... Sim, rapaz. É Série B. Eu sei. É Série B. Eu estou dizendo que para a Série A, o Bahia pediu o Pituaçu ao Estado para poder mandar seus jogos do Campeonato Baiano com Sub-23. Certo, Série A. Então... vai ter que ter um entendimento aí de alguns clubes que não tem mando de campo. No caso, o Docimel já fugiu de Pituaçu, vai para Conquista. Entendeu? Por conta disso. Que é o campo mais próximo que tem de Piauí regularizado. E olha lá, e tem outra, vou dar aqui outra notícia. Ainda não está confirmado não, viu? O estádio do Almantão na tabela do Campeonato Júlio, mas no caso você falou Série A do Bahia é primeira divisão, porque o Cajazeiro, por exemplo, o mando de campo do Cajazeiro, a segunda divisão, é o Pituaçu. Se for disputar. Não, aí embora considera que vem disputar. Porque a situação lá no ano passado foi feia. Ele mandou seus jogos em Cachoeira, a terra da Macumba, entendeu? E aí a situação foi feia lá no Cajazeiras. O pastor Manassés deixou o barco à deriva no meio do mar, entendeu? Jogadores, treinadores reclamando que estavam comendo arroz com linguiça. Isso não é refeição de se dar atleta, não é comida de se dar atleta. Isso no campeonato 2019. No ano passado, segunda divisão. Isso o negócio lá estava feio. Entendeu? Foi igual quando aquela... Em outubro de 2018, o pastor perdeu a eleição e complicou mais. Foi igual quando aquela empresa, a CVL, passou aqui no Colo-Colo, que os jogadores comiam salsicha com arroz. Entendeu? Salsicha com arroz. E o Colo-Colo aqui em 2018? E quem está dizendo sou eu, porque eu ia lá na Você sabe a situação do Colo-Colo em 2018? Então, 2017. 17, onde você tinha lá quase 20 jogadores, velho. E a merenda para aqueles 20 jogadores, Júlio, era aquele bolo que vem nessa loja de R$10. Botava 2 bolos para 20 homens. Tinha um fomento, chegava a comer logo uma banda de um bolo todo, o pessoal ia e meio era o que, Júlio, que comia? Aquela CVL carcaça de galinha. Júlio ainda teve um trabalho importante de angariar fundos para poder ajudar, né, Júlio? Eu que saí, ó, nos 2 últimos jogos do Colo-Colo. Que o presidente Raimundo Borges chamou e conversou. Eu que saí com o carro dele aqui, ó. E eu ajudei ainda. Elias, eles me deu o carro dele, saiu eu e Flávio Medrado dentro desse carro, atrás de comida, para botar na saída do Colo-Colo. Até a lembra da água mineral, Júlio? Aí arrumei 10 quilos de coxa sobre coxa. Cheguei na central de abastecimento do Malhado, um açougueiro chamado Jean. Nunca tinha visto minha vida, cheguei pela primeira vez lá, conversei com ele, o cara deu carne, deu dinheiro. Cheguei em tal lugar, o cara deu dinheiro. Cheguei em tal lugar, o cara deu dinheiro. Cheguei em tal lugar, o cara deu pão. E por aí foi, eu cheguei lá na sede com a feirona feita. Os jogadores ficaram felizes, no outro dia comeram coxa sobre coxa. Para quem só comia, até salame rolava. Carcaça. Almôndega. E os caras já enjoados, porque todo dia era aquilo de manhã, de tarde, de noite. Ô, Júlio, você tá naquela lá na sede, não? Lá no Iguape, não? Do negócio do dinheiro, não, né? Não. O pessoal tudo triste, né? Então, a situação O ônibus é... ia sair, No dia Júlio, o ônibus ia sair
Eles almoçaram a carcassinha deles, ia sair 2 horas, Diego, ó. Aí o cara disse, espera aí, velho. E jantar, disseram, não vai ter janta não vai nada. Foi na hora que o cara entrou no circuito, arrumou o dinheiro pra janta. Iam direto pro hotel lá sem janta. No último jogo aqui dentro de casa, antes de ir para Pituaçu, os jogadores estavam questionando o lanche, de eu ter lanche. Aí foi que eu fui, arrumei pão, arrumei presunto, arrumei queijo, arrumei suco, aqueles quinca. E aí foi que teve um lanche decente depois do jogo para os jogadores. Tudo isso aí foi eu correr atrás, já na reta final. Aí foi quando surgiu o Wellington, que deu R$1.500 para ajudar na viagem, e foi que a coisa foi melhorando um pouquinho. Mas a história foi feia. E naquela viagem, você lembra que a federação... Olha, temos que terminar o programa. Vamos terminar. A federação ia emprestar R$10.000. E aí conseguiu daqueles R$1.000 que o Wellington deu, 1.500. Separou 1.000 para despesa e sobrou 500. Pronto, aí começou outra briga para dividir aqueles 500 contos entre os jogadores. Que confusão, Júlio, rapidinho, tem 1 minuto aí, ó. Lembrando que está mais ou menos confirmado, Júlio, que a gente não sabe nada da Série B. Pode acontecer o Canaã, né? Participar o Olímpio, o Docimel, o Galícia, Cajazeiro, existe possibilidade do Unip. Aí dariam 6 clubes, Polo 7, Barcelona 8. Agora se comenta, o Guanambi, lá de Brumado, Poções, não sei se tem condições, deixando de Freitas. Guanambi de Brumado ou... Não, de Guanambi, o Flamengo e Guanambi. E se comenta até, Júlio, o Grapiúna, eu não sei se tem condições. O Grapiúna está morto. Mas o Álvaro falou, lá em Itabuna essa semana, está trabalhando para isso. Vamos trazer a fala dele aqui no programa para ver. Bora conseguir o número dele e depois a gente fala mais sobre esses clubes. E só lembrando rapidinho, Júlio, que o time da Olímpia, que é do Anderson Talisca, ele hoje está na China, é um time que tem 3 anos de vida, de fundação, e o primeiro ano e o segundo não foi possível participar, porque o time estava, em nome dele, ele era presidente da equipe, e não pode atleta ter time profissional. Então, ele passou a presidência para a senhora Ivone Souza. Sabe quem é Ivone Souza, não? A mãe de Talisca. Estamos chegando ao final, Júlio. Obrigado pela sua orientação, né? Um pouco dura, você vai que meio nazista, né? Tudo que a gente fala se explode, né? Não sei de quem você está a serviço. Você está a serviço de alguma coisa? O torcedor já percebeu de quem ele deve estar a serviço, né, Diego? Bora, rapaz. Olha lá, Diego, confirmando. Não se venda não, hein? Boa noite a todos, até segunda-feira, se Deus quiser. Quando a gente toca meu lindo, ele se exalta. Agora, 9h34, quero agradecer o carinho da audiência, a paciência e dizer que segunda-feira estaremos de volta com mais uma semana aí